De falar sobre o Vasco, que anunciou nessa segunda-feira Felipe Maestro como técnico interino, mas quem virá para 2025? Antes de responder essa pergunta, deixa eu só contar o que o Pedrinho disse em entrevista coletiva. O presidente do Vasco admitiu que não havia outra alternativa para essa reta final de campeonato que não fosse o Felipe, que funciona como uma espécie de diretor técnico. Abre aspas para o presidente do Vasco: o Felipe é capacitado, tem todas as licenças da CBF e conhece os atletas. Em um momento decisivo, seria arriscado trazer um treinador jovem do Sub-17, fecha aspas. O Vasco que ainda faz 3 partidas, contra Atlético Goianiense e Atlético Mineiro em casa e contra o Cuiabá fora com 43 pontos. Cruz Maltino precisa de pelo menos 2 para não correr qualquer risco de rebaixamento. Em relação aos planos para 2025, posso assegurar que o Pedro Caixinha já foi alvo de proposta oficial, mas ele pediu alguns dias para pensar. Outros nomes que agradam dentro do Vasco: Gustavo Quinteiros, treinador que pertence ao Vélez, e Hernan Crespo, desempregado desde que deixou o Al Ain. Você, torcedor vascaíno, tem preferência? Qual seria a sua escolha? Já uso o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Sobre o momento de preparação e foco para a próxima partida em São Januário, valendo pela 36ª rodada do Brasileirão contra a equipe já rebaixada do Atlético Goianiense. O Atlético teve o rebaixamento oficial na última partida contra o Palmeiras, perdendo por 1-0, gol do Rafael Veiga, que acabou rebaixando a equipe de Goiânia. E um detalhe, que dentro de casa, jogo sábado, 9h30 da noite, São Januário com certeza fervendo, pulsando, é obrigação um resultado positivo. Até o presidente Pedrinho falou ontem em relação ao vestiário, em determinado jogo, último jogo contra o Atlético Goianiense, que o Vasco se classifica nas quartas de final da Copa do Brasil, o teor, o vestiário foi um vestiário de muita cobrança, porque o Vasco venceu de 1-0 com um gol achado ali do Lucas Piton e acabou se classificando. Mas, diante do Atlético, eu digo isso com todo respeito, mas é São Januário, tem a torcida ao seu lado, é ganhar e ganhar com maestria, ganhar jogando bem. Isso é importante, dar uma resposta para o torcedor que quer ver uma melhora, que quer ver um desempenho dos jogadores. Não uma partida fechatória, como foi contra o Corinthians, que aos 14 minutos já estava 2-0. E você ter uma reação após isso é muito difícil. Então é importante o Vasco dar essa resposta para o torcedor em São Januário, no próximo jogo contra o Atlético Goianiense. Partida, repito, válido pela 36ª rodada do Brasileirão, sábado às 9h30 da noite, horário de Brasília. Com isso, temos a primeira atitude. Qual é a primeira ação do técnico interino Felipe Loureiro? Por mais que serão 3 jogos, Atlético Mineiro e encerrando contra o Cuiabá, mas a primeira atitude do Felipe é sacar o Galdames, é tirar o Galdames da equipe titular e colocar no banco de reserva. Já aí você ganha a torcida, ganha o elenco, e essa informação que nós buscamos, de fato, o Felipe deve já começar com mudanças, e até perguntado ontem para o presidente sobre o sistema 4-3-3. É um código, é um hábito, é um costume, é um padrão dentro do Vasco. E ele falou: olha, o técnico tem liberdade, o treinador tem liberdade. Claro, se nos perguntar, nós vamos ter alguma instrução, nós vamos ter alguma colaboração. Mas não é um padrão técnico utilizar esse esquema tático. Aí eu pergunto para você, torcedor, qual seria o esquema tático ideal para o Felipe? Coloca aqui nos comentários, é importante a sua interação. O detalhe é que o Felipe não vai manter Pablo Galdames como jogador titular para essa partida. Então, a dupla de volantes, o meio-campo, deve ser Hugo Moura com o Matheus Carvalho. Aí ele tem a opção de utilizar o Payet, o Coutinho, fica a critério do Felipe. Mas a primeira ação, a primeira atitude do Felipe é essa, portanto. Vamos aqui falar agora sobre o Payet. O Payet que tem o seu contrato estendido até o meio de junho, até o meio do ano que vem.
E outro detalhe é que ele surpreendeu geral em sua declaração definindo o seu futuro. Ele fala sobre o Olympique de Marseille, exatamente. Sim, um retorno ao clube. Provavelmente como diretor está em consideração. Discutirei com mais detalhes como será, porque obviamente quero ajudar. Pai, entrevista ao L'Equipe, né, ao jornal francês. Portanto, né, interessante aí o Payet falar sobre o seu futuro, ele que pretende ser diretor, ajudar o clube na diretoria, né? Ele que é grato, obviamente, ao seu antigo clube. Portanto, o Payet, na sua aposentadoria, deve ajudar na parte executiva, como diretor, como auxiliar, algum cargo no Olympique de Marseille. Bom, passada aqui essa informação, galera, um detalhe importante, vamos falar agora sobre a venda de Orediano. Informação que veio nesta manhã sobre o Cincinnati ter até o dia 1º de dezembro para exercer a opção de compra de Luca Orediano. Se o Vasco não pagar o clube americano, se não pagar o clube americano, o Cincinnati, eu quero dizer, perde a prioridade, podendo o Vasco negociar o jogador para quem achar melhor, ou até mesmo caso o atacante queira solicitar o retorno para o Gigante da Colina. Então, um ultimato, um prazo de venda. A primeira informação que nós temos é que o Cincinnati deseja executar a compra do jogador ali por 17 milhões de reais. A princípio tem essa negociação, tem esse planejamento em mesa para poder efetuar a compra do jogador, mas tem que ser comprado até dia 1º de dezembro. Portanto, é o prazo para definir, portanto, essa questão de venda do Orediano. Se caso o Cincinnati não comprar, o Vasco pode negociá-lo com outro clube. Galera, agora vamos falar sobre novo técnico do Vasco para 2025. Ontem, entre linhas, o Marcelo Santana, o presidente Pedrinho, principalmente o Marcelo, colocou ali algumas informações. Primeiro, que o Vasco não deve trazer um treinador estrangeiro. Ponto. O fato é que o futebol é dinâmico, tudo pode mudar. Houve essa informação no passado na substituição do Barbieri. Veio o Barbieri e depois o Vasco teve também o Maurício Souza, né, treinador do Sub-20. Porém, depois o Vasco conseguiu trazer o Ramon Dias, um treinador estrangeiro espanhol. O fato pelo que o Marcelo Santana colocou, o Vasco não vai trazer nenhum treinador inglês, italiano, francês. O ideal é facilitar a comunicação com os jogadores. Então, possivelmente pode ser um treinador espanhol? Pode. Tem uma facilidade em comunicação. Mas a prioridade é trazer um treinador que também atue pelo futebol brasileiro. Vários nomes estão aí sendo especulados, né? Pesolano, o Crespo, até o Luiz Castro, treinador português, que já comandou o Botafogo. O Renato Gaúcho é um nome forte. Por que o Renato Gaúcho é um nome forte? É um treinador que está para encerrar, que não deve renovar com o Grêmio. Obviamente gosta muito do Rio de Janeiro. Tem passagem, tem uma consideração ali pelo Vasco. Tem uma boa comunicação com os jogadores. Tem um elenco, tem facilidade de ter o elenco nas mãos. E vai trazer toda a sua experiência. Então, acho que seria interessante não estar cravando aqui o Renato Gaúcho como treinador do Vasco, mas sim, é um nome forte pelo perfil que nós buscamos ali, entre linhas, em off, informações sobre contatos e mapeamento que o Vasco vem fazendo para esse planejamento 2025. Galera, nós vamos agora, saindo aqui publicando o vídeo, estaremos indo em direção à Barra da Tijuca, onde vai acontecer o sorteio do Campeonato Carioca. Então fique ligado, porque nas redes do BTB Esporte vamos ter muita informação sobre e, claro, trazendo toda detalhe no vídeo da tarde para você, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Ficamos com todas as informações aí
do Vasco da Gama. E deixa a sua opinião, o que é que vocês acharam aí do vídeo aí. E não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar e se inscrever no canal. Um grande abraço aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até o próximo.